Você está ligado na .com Música e Notícia, transmitindo de Turmalina, Minas Gerais, para todo o globo terrestre, através da rede mundial de computadores. E conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo aqui no estúdio da .com Música e Notícia o diretor da hemodiálise de Minas Novas, Elton Fernandes, e o médico nefrologista Rafael Sucupira. Inicialmente, doutor Rafael, boa tarde, seja bem-vindo à .com Música e Notícia. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, ouvintes da Rádio.com Música e Notícia. É um prazer estar com vocês aqui para conversar um pouco, sobre o tratamento da hemodiálise e o início da hemodiálise em Minas Novas. Só para início de conversa, doutor, explica para os nossos ouvintes aí o que é um nefrologista, o que um médico nefrologista faz, afinal de contas. Ailton, o médico nefrologista é um médico que cuida dos rins. Ele é um médico clínico, tá? Todo nefrologista é clínico. Essa é a diferença da urologia. A urologia é a parte cirúrgica, o nefrologista é a parte clínica, que cuida da função dos rins, né? Essa é a diferença do urologista para o nefrologista. O nefrologista é um médico clínico que cuida da função dos rins. E quando é que um paciente precisa da hemodiálise? Ele precisa de hemodiálise quando os rins dele perdem a função. Quando chega, geralmente, abaixo de 10% da função renal, quando ele perdeu mais de 90% da função renal, que aí os pacientes necessitam de fazer hemodiálise. A hemodiálise, na verdade, ela tenta substituir a função dos rins, né? Que as principais é filtrar e excretar líquido, né? Filtrar as impurezas do sangue, né? Quando o paciente não realiza a hemodiálise, o que acontece com ele? Quais são os efeitos? Ailton, quando o paciente necessita de fazer hemodiálise e ele não faz, ele morre. Infelizmente, ele vai a óbito. E isso aí vai depender do quanto que resta da função renal dele, do quanto ele urina. Tem pacientes que toleram ficar uma semana até 15 dias sem hemodiálise, mas tem pacientes que não aguentam ficar 2 dias, 3 dias sem hemodiálise, que infelizmente vai a óbito. Como é que é o processo realmente da hemodiálise? O que acontece dentro da clínica? Você coloca o paciente e ele é submetido ao que lá dentro? Então, Ailton, quando ele chega na hemodiálise, esse paciente ele vai pesar, ele chega, ele vai ver o peso dele, né, o peso que realmente ele chega para a hemodiálise, porque a máquina ela vai tirar líquido em excesso daquele paciente e limpar o sangue, né? Então o paciente chega, ele é recepcionado, ele vai ser pesado e vai ser, que a gente chama de ser ligado na máquina. Isso. Né? Na máquina o sangue vai ser retirado do paciente, instantaneamente ele é retirado, filtrado e volta novamente para o paciente. Então é um ciclo, tá? Esse sangue ele vai passar ali por pequenas fibras e dessas fibras vai ser limpado, vai retirar as impurezas do sangue, né? O tempo do tratamento, ele varia de acordo com o paciente? Por quanto tempo que um paciente permanece nessa máquina por dia, por exemplo, por sessão? Boa pergunta, Ailton, porque antigamente a gente tinha essa certeza que todo paciente faria 4 horas. Isso vai depender de cada paciente. Na verdade, a maioria dos pacientes vão fazer 4 horas, mas se tem aquele paciente que é mais debilitado, que é mais magrinho, em alguns casos, exceções, a gente permite fazer 3 horas e meia, mas isso aí vai depender de paciente para paciente. No geral, só é 4 horas por dia, 3 vezes por semana. O rim, quando chega a esse ponto que o senhor colocou aí, uma perca de 90%, ele é recuperável ou a hemodiálise só termina depois de um transplante? Então, vai depender da causa que levou ele à hemodiálise, né? O paciente que ele é doente renal crônico, que já tem um rim atrofiado, provavelmente ele não vai recuperar. Mas o paciente que tem a doença renal, a lesão renal aguda, geralmente são causas reversíveis. Esse paciente ele pode recuperar, pode chegar a sair do tratamento de hemodiálise,
tá? Mas o paciente que é doente renal crônico, que a gente chama de doença renal crônico terminal ou fase 5, né, que já tem um rim atrofiado, esse paciente provavelmente ele não vai sair da hemodiálise, vai permanecer na hemodiálise o resto da vida, ou tem a opção do transplante, tá? A gente tem que lembrar também que a gente tem outra categoria que não é a hemodiálise, que é a diálise peritoneal, né? Que é a diálise que faz pela barriga, geralmente o paciente faz em casa. Essa é outra modalidade. Então, o paciente tem a opção de fazer a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. Lembrando que o transplante renal também não é uma cura, é apenas uma modalidade de tratamento. O paciente vai realizar tratamentos periodicamente o resto da vida. No caso, seus pacientes, qual que é a faixa etária de idade deles? São pacientes mais idosos ou esse tipo de problema também ele pode ocorrer com pessoas mais jovens? Ailton, tem paciente de todas as idades, de todas. Em consultório eu tenho paciente de 5 anos até 94 anos. Não tem. A doença renal crônica, ela não tem idade, ela pode aparecer qualquer momento da vida. Porque a gente tem várias doenças que levam a doença renal crônica terminal, né? Desde hipertensão, diabetes, até doenças autoimunes, né? Como lúpus, as nefrites, são inúmeras doenças que levam à doença renal crônica. O problema, muitas vezes, é que o paciente chega ao nefrologista muito tarde. O paciente já chega e já está necessitando de hemodiálise. Nesses casos aí, é difícil a gente intervir um tratamento precoce. Se o paciente chegasse no nefrologista mais cedo, talvez poderia intervir e muitas vezes ele não ir para a máquina, ficar no tratamento conservador que a gente fala, né? Doutor Rafael, alguma recomendação aí para os ouvintes da .com Música e Notícia que desejam escapar de uma condição de saúde dessas? O que a gente pode fazer para manter os rins em forma? Ailton, ter uma boa qualidade de vida, né? É praticar atividade física, é comer bem, se alimentar bem, né? Dar preferência mais para alimentos naturais, evitar condimentos, evitar sal. E o paciente que é hipertenso, diabético, que são as doenças que mais levam o paciente para a máquina de hemodiálise, realizar o tratamento correto, tomar as medicações corretamente, sem faltar nas medicações. O paciente, principalmente o diabético, pegar firme, principalmente na dieta, né? Usar as medicações corretamente. É isso aí que o paciente deve fazer. E aquele paciente, né, que tem algum indício, resquício de problema renal, procurar o nefrologista para uma avaliação. É importante salientar que 10% da população vai ter algum problema renal. Vai ter, não necessariamente que 10% vai para hemodiálise, mas vai ter um problema renal. O problema renal é decorrente da pressão alta, um problema renal decorrente da diabetes, decorrente de cálculos renais, decorrente de nefrite, de doenças autoimunes. Então, esse é o problema que eu falo, que o paciente chega para o nefrologista muito tarde. Deve ser procurado o nefrologista, essa especialidade, um pouco antes, para o nefrologista conseguir intervir na doença que está afetando o rim desse paciente o quanto antes. Perfeito. Doutor Rafael, o senhor é de Itinga? Não, eu sou de Itaubim. Itaubim. Meu pai é da Itinga. Isso, Itinga é próximo ali, Itaubim. Tá. Qual que é a sua expectativa agora com essa nova atividade, com essa nova jornada aí na sua vida, residindo agora em Minas Novas, encarando aí esse novo desafio? Então, realmente é um desafio, né? A abertura de um novo centro de hemodiálise, mas a gente está com expectativa muito boa, sendo que quando eu cheguei aqui, eu fui, né, conhecer a clínica, conhecer como é que estava o andamento da abertura da clínica. As máquinas que foram adquiridas pela Fundação Minas Novas, né, pelo Hospital Badaró Júnior, são as melhores que tem no mercado,
né? Tá só material de primeira qualidade, os capilares são os melhores, né? Então eu fiquei bem tranquilo, até mesmo pela estrutura, né? Eu costumo falar, a estrutura laboratorial do hospital é muito boa e a gente precisa de uma estrutura laboratorial atrás de uma clínica de hemodiálise de qualidade, isso a gente tem. Então fiquei muito tranquilo ao ver a estrutura que foi implementada para a abertura da clínica aqui, viu? E a gente vai aproveitar então o espaço, já que o diretor administrativo da Clínica de Hemodiálise de Minas Novas, o Elton Fernandes, também aqui nos acompanha nesse bate-papo. Fale pra gente aí, Elton, depois, é claro, de cumprimentar os nossos ouvintes, qual que é essa estrutura que está sendo montada, que foi montada em Minas Novas para atender esses pacientes da hemodiálise? Ailton, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio.com Músicas e Notícias. E boa tarde também a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo Facebook da rádio. Ailton, a expectativa nossa é muito grande. Realmente são muitos anos, né, aguardando a implementação desse grande serviço na nossa região. Eu já tenho bastante tempo que estou aqui na região. Tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Saúde de Veredinha. Já participei de várias reuniões onde foi demandado esse grande serviço, e hoje ter essa oportunidade de estar participando diretamente nesse serviço realmente é muito gratificante. E a nossa expectativa está muito grande. Como o Dr. Rafael colocou, toda a estrutura ela foi muito bem pensada, cada detalhe a gente tem procurado fazer com muita calma, com muita organização, para realmente ser um serviço de excelência na nossa região. Toda a estrutura já foi inspecionada pela Vigilância Sanitária de Diamantina, onde já recebemos o alvará, o relatório técnico de inspeção da vigilância, onde a gente já tem a liberação para funcionamento. A questão da água, a usina nossa é própria, a usina provavelmente a mais top da região, porque ela é duplo passo, a membrana, então faz uma dupla filtragem na água, então a questão do teor da água ela fica muito mais pura. Está funcionando desde dia 2 de junho, funcionando perfeitamente. Já fizemos contrato com a empresa em Belo Horizonte, do Senar, que é o laboratório que faz a análise da água. A gente já tem 60 dias que a gente está acompanhando essas análises, e a análise está em perfeitas condições, os resultados muito bons. Só para que a gente entenda, a água da Copasa ela não serve para esse tipo de atividade? Não, a gente está utilizando a água da Copasa em Minas Novas, porém a usina de osmose ela tem que fazer uma outra filtragem para a água estar apta a utilizar no tratamento do paciente. Correto. Então essa água, a gente faz um processo de vigilância muito alto nessa água. Essa água precisa estar quase 100% pura para ela poder ser utilizada na hemodiálise. Então essa rotina nossa de fiscalização dessa água ela é diária, porque ela precisa estar com um teor de qualidade altíssimo para poder ser autorizada a utilização dela nesse serviço. Além do Dr. Rafael, quais são os profissionais que vão atuar na clínica? Nós temos o Dr. Rafael, que é o nefrologista, né? Nós vamos ter outro médico assistente, temos os enfermeiros, técnico de enfermagem, temos a equipe multidisciplinar, que a gente tem o nutricionista, assistente social, psicólogo, e temos o técnico da água, né? Que fica o tempo todo no cuidado dessa água da usina, né? Ele fica lá o tempo todo acompanhando essa rotina da usina. E já com relação ao treinamento da equipe, a gente já tem mais de 60 dias que essa equipe já está em treinamento, sem contar o Dr. Rafael, que já veio com uma bagagem, com experiência, e a Aline também, que é enfermeira, também já tem longa experiência como técnico de enfermagem e também como enfermeira, uma das maiores clínicas, que é a da Vita, uma das maiores clínicas que tem no Brasil. Então ela veio compor também a nossa equipe, e desde o dia 1º nós achamos pertinente, nós reunimos já toda essa equipe que vai prestar o serviço a partir do dia 15, então toda essa equipe já está
juntamente com o médico, já está na clínica, já rodando a rotina de serviço, rodando os POPs, justamente para deixar tudo alinhado e tudo em perfeitas condições para começar. Os equipamentos, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de visitar o serviço de Itaubim. Visitamos 2 serviços em Montes Claros, que foi o serviço da Santa Casa de Montes Claros e do Dias Godinho. Visitamos por diversas vezes também o serviço da Santa Casa de Diamantina. Em Belo Horizonte, nós visitamos também 2 serviços e nós pudemos visualizar o que de melhor a gente podia trazer e agregar ao nosso serviço. Então, até na hora de comprar as cadeiras, as máquinas de hemodiálise, tudo isso, a gente fez essa pesquisa primeiro nas clínicas existentes, para só assim a gente comprar, e compramos os equipamentos de ponta. Então, assim, a clínica está muito bem estruturada, tudo testado. Nós já tivemos o cuidado de fazer contrato para tanta assistência técnica para esses equipamentos, que são equipamentos muito sensíveis. Então, a gente já tem contrato também de assistência para caso ocorra uma necessidade, a gente já tem. E a gente comprou também sempre equipamento de reserva. Então, nós compramos 16 máquinas, mais 4 de reserva, porque o paciente não pode parar de dialisar. Então, uma máquina deu problema, tem outra de reserva para substituir imediatamente, e sem contar que a gente tem um contrato com a empresa para já prestar assistência. A reprocessadora de capilar, que a gente tem o uso diário, nós precisaríamos só de uma, a gente comprou 2 justamente para ter uma de reserva. Uma parou, a outra está lá para funcionar. Então, toda a estrutura já foi inspecionada, está tudo ok, tudo impecável, os profissionais todos prontos para iniciarem. Os testes da água, todos já foram feitos. Inclusive, a FUNED fez a coleta de água, que é uma solicitação, uma questão que a Vigilância Sanitária colocou, que para o resultado ser acreditado não poderia ser só a coleta do laboratório que a gente contratou. Então, a FUNED também já fez coleta da nossa água. O resultado está previsto para sair hoje, até amanhã cedo, mas já foi sinalizado positivamente com relação aos resultados que saíram até agora. Então, assim, a gente está com tudo certo. A gente está com tudo só aguardando realmente chegar o dia 15 para a gente começar a receber esses pacientes. Perfeito. E qual a capacidade de atendimento dessa clínica e quantos municípios que ela vai atender? Sim, boa pergunta. Como eu te coloquei, nós temos 16 máquinas e 4 reservas. Então, a gente não conta as máquinas reserva, a gente conta só essas 16. Então, com 16 máquinas, em 2 turnos, a gente consegue atender 64 pacientes. Então, esse é o nosso planejamento inicial, atender 64 pacientes em 2 turnos, com 16 máquinas. Mas aí, a gente já tem intenção futura da gente estender para o 3º turno. Então, estendendo o 3º turno, a gente tem um potencial de chegar em 96 pacientes. Então, 3 turnos com 16 máquinas, a gente pode chegar a atender 96 pacientes. E nós temos 13 cidades, que inclusive a gente já fez contato e sinalizaram interesse, já de imediato, em passar para o nosso serviço lá. Que antes era feito, que atualmente é feito em Diamantina. Nós temos situações de pacientes que dialisam em Valadares, certo, Teoflotone, Itaubim e Diamantina. Então, esses que é o nosso caso aqui em Turmalina. Justamente. O Turmalina, todos os pacientes dialisam em Diamantina. Isso. Então, esses pacientes irão, a partir do dia 15, que tiver tudo funcionando. E, na verdade, nós tivemos uma informação na semana passada do nível central do Estado, do pessoal do Serviço de Alta Complexidade do Estado. Nós tivemos a informação que toda clínica nova ele tem um processo gradativo de início. Porque desde o início a gente estava se organizando para atender já de cara, treinando todo mundo para de cara, a gente tem estrutura pronta para atender 64 pacientes já de cara, com 2 turnos. Só que a gente foi sinalizado e alertado pelo Estado que a gente é obrigado, né? O serviço é obrigado a começar gradativo. Por ser um serviço de alta complexidade, pela questão do serviço ainda não ser habilitado pelo SUS, a gente é forçado a começar gradativo e aos poucos a gente ir inserindo os pacientes até a gente chegar à nossa carga máxima de pacientes. Então, o que acontece?
a gente está fazendo uma organização para a gente informar todos os municípios de que forma, qual que é o município que vai começar primeiro, quantos pacientes que a gente poderá iniciar, até porque essa informação chegou agora no final da semana passada. A gente já tinha um bom tempo que a gente tinha enviado o ofício ao nível central do estado, porém a gente só recebeu a resposta agora na última sexta-feira, onde eles sinalizaram que a gente não era uma escolha nossa, a gente era forçado a ter uma grade gradativa de pacientes até a gente chegar à nossa capacidade máxima. E nós já fizemos um levantamento, Ailton, com esses pacientes das cidades mais próximas aqui, esses 3 municípios, e assim, o principal ganho desse paciente é realmente diminuir o tempo na estrada. Esse paciente, o período que eu fui gestor em Veredinha, eu me lembro que a maioria dos pacientes, a gente tinha 2 pacientes naquele período, o paciente saía de madrugada, muitas vezes 4 horas da manhã, para chegar a tempo, ficava o dia, aí saía geralmente de Diamantina 5 horas da tarde. Então esse paciente, ao menos 3 vezes na semana, ele ficava fora de casa. É uma rotina dramática, então, né? Você visualizar o paciente de Turmalina, que nós gastamos 20 minutos, 25 minutos, né? Praticamente. Então isso é um ganho muito grande. Uhum. Porque o paciente, não é só a questão simplesmente de fazer a diálise. Esse paciente já tem, geralmente a maioria dos pacientes já tem uma outra comorbidade. Então esse paciente já está mais fragilizado. Então você encurtando esse tempo que ele fica fora de casa, isso já traz uma qualidade de vida muito grande a esse paciente. Então, principalmente, eu acho que assim, a principal qualidade que o serviço vai ofertar a esse paciente é justamente essa, é diminuir o tempo. E sem contar que a área asfáltica nossa aqui, ela foi recentemente toda reformada, né, recampeada. Então, assim, a gente tem uma questão, a gente está ligado nessas principais cidades com asfalto. Claro. Então, uma acessibilidade muito boa. Então, a distância, pra você ter ideia, a distância maior provavelmente vai ser Água Boa, que está sinalizando de vir. E Água Boa eles gastam em média 1 hora, 1h10 até Minas Novas. Uhum. Então, assim, de fato, é um ganho muito grande. Elton, a questão administrativa, como é que ela vai funcionar? Porque a gente sabe que Minas Novas hoje tem o Hospital Dr. Badaró Júnior. A clínica é um anexo do hospital? Sim, Ailton. Tem várias pessoas têm nos perguntado, algumas pessoas às vezes achando que a clínica é terceirizada, é alguma coisa. E, na verdade, a clínica de hemodiálise de Minas Novas é do Hospital de Minas Novas, é da Fundação Minas Novas. Uhum. Na verdade, está em anexo ali, mas é completamente integrada ao hospital. A parte física está dentro do terreno do hospital, a questão de administração é toda feita pela equipe gestora do hospital e através do presidente Padre Carlos Magno. Então, assim, essa parte administrativa ela é toda feita pelo hospital mesmo, pela fundação e pela equipe gestora do Hospital Dr. Badaró Júnior. Então, assim, o pessoal, a gente até está conversando muito já com nossos colaboradores essa situação, que a hemodiálise não é algo fora do hospital, está integrado. Faz parte tanto fisicamente como a parte administrativa toda, é tudo o Hospital Dr. Badaró Júnior, é tudo a Fundação Minas Novas. Então é uma coisa só. Ok, e sexta-feira, qual é a programação que foi feita para sexta-feira? A partir de que horas? O que vai acontecer nessa inauguração? Ailton, para sexta-feira, o município de Minas Novas está preparando assim, algo muito grandioso, porque além da clínica de hemodiálise, vai inaugurar o quartel da Polícia Militar e também a Caixa Econômica Federal. Então, vai ser um dia bastante corrido lá, com muita coisa, e realmente, assim, serviço que vai agregar muito, não só a Minas Novas, mas a região inteira. Porque eu tenho colocado, a gente tem visualizado isso, a gente vê Turmalina aqui, o hospital assumindo essa questão da cirurgia de ortopedia, que sempre foi um gargalo para nós, a gente já visualiza pacientes não precisando mais ir para Teoflotone, ir para Belo Horizonte, ir para Diamantina. Então, assim, os nossos serviços da região, os nossos hospitais têm assumido, de fato, o papel, né, dentro do PDR.
A gente visualiza a Capelinha com a questão dos leitos de CTI, que tem ajudado muito. Então, assim, a gente está provando para o Estado que a nossa região, o Vale de Jequitinhonha, tem condições e nós somos capazes de pleitear serviços de alta complexidade. Então, assim, cada vez mais a gente está conseguindo ofertar para a população serviços que antes tinha que andar 300, 500 quilômetros para conseguir. Então, isso vem agregando muito à saúde da nossa região. Então, assim, a gente está provando que isso é possível, né? E isso muito graças à união dos gestores dos municípios, né? Que estão visualizando isso, estão mais próximos e visualizando que se todo mundo quiser montar o mesmo serviço, a gente não vai conseguir. Mas a região se juntando para cada um assumir um papel, juntos a gente somos muito mais fortes. Então isso está ficando em evidência agora, o serviço de hemodiálise, o CTI, o serviço de ortopedia aqui em Turmalina. Então assim, está tudo sendo consolidado. E a gente está conseguindo tirar esses grandes projetos do papel. Que antes a gente falava e a gente ouvia risadas e tinha aquela descrença que já falava assim, não vai acontecer, né? E hoje a gente está tendo prova de que isso de fato está saindo do papel, né? Esses grandes serviços estão acontecendo. Então, assim, essa semana, na quarta e na quinta-feira, nós vamos abrir o serviço de hemodiálise, toda a clínica, para visita de toda a comunidade. Quem quiser visitar o serviço no dia 10 e 11, que dá quarta e quinta, né? 10 e 11. Porque depois que iniciar no dia 15, a gente não pode abrir mais, porque por ser um serviço de alta vigilância, a gente tem uma rotina de higienização muito grande, então a gente não pode mais abrir para a população ficar entrando com o paciente, não tem como. Então a gente vai abrir, dar essa oportunidade à comunidade, a pessoa que quiser ir lá para conhecer toda a estrutura da hemodiálise, a gente vai estar lá de portas abertas para aguardar o pessoal. Então, dia 10 e 11, a gente já está com isso programado para receber a comunidade. E na sexta-feira, a inauguração começa pelo quartel da Polícia Militar, que está programado para as 15 horas. E depois, às 16 horas, 4 horas da tarde, a inauguração da hemodiálise. E logo depois, às 18 horas, depois da inauguração da clínica de hemodiálise, a gente vai descer para em frente o prédio da Caixa Econômica e vai proceder também na inauguração da Caixa Econômica Federal. E ao final tem a programação que a Prefeitura está divulgando, que tem show, então já está tudo organizado. Então, fazer um convite especial a toda a população de Turmalina para participar conosco, que é um serviço de Turmalina também, é um serviço da nossa região, e que fortalecer esse convite, todos estão convidados para participar com a gente, conhecer, a gente vai estar lá para sanar qualquer dúvida, e até uma dúvida que tem vários pacientes perguntando, com relação à questão, exemplo, paciente de Turmalina, a gente, dia 15, a gente já vai poder iniciar aqui, a gente vai fazer um comunicado com as prefeituras, com a Secretaria de Saúde de origem de cada paciente, para eles terem noção o que vai acontecer. Como eu coloquei, a gente foi sinalizado que a gente não poderia iniciar com a carga máxima. Então a gente vai ter que fazer um cronograma para iniciar isso aí. Então vai ser gradativo. Então, a partir daí a gente vai emitir um comunicado, mas eu já oriento o paciente, pode estar conversando com a sua Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde de origem pode estar fazendo contato com a gente, que a gente vai estreitando essas informações para deixar o paciente sem nenhuma dúvida, né? Com todas as informações com relação a esse serviço. Perfeito. Esse foi o Elton Fernandes, diretor da hemodiálise, que será inaugurado agora na próxima sexta-feira. Falamos também com o Dr. Rafael Sucupira, ele que é nefrologista. Vou deixar agora o espaço para as considerações finais. Vou começar aqui com o Dr. Rafael. O que o senhor tem a dizer aí por último, para a gente encerrar aí para os nossos ouvintes, doutor? Então, nós estamos numa expectativa muito grande. Como Elton falou, nós estamos preparados. A equipe está toda preparada, a equipe de enfermagem está preparada, os técnicos estão preparados, a equipe multidisciplinar estão preparados. Nós estamos num treinamento intensivo e falar para os pacientes podem vir tranquilos, que nós estaremos preparados de braços abertos para recebê-los e para
realizar o tratamento da melhor forma possível que os pacientes que fazem hemodiálise merecem. Eu não comentei, mas eu tenho na minha família uma paciente que faz hemodiálise, a minha mãe já faz hemodiálise há 10 anos, então eu sei bem o que os pacientes que fazem hemodiálise sofrem. Eu sei que não é fácil e pode ter certeza que nós estaremos lá para receber os pacientes da melhor maneira possível. Perfeito. Vamos ouvir agora aqui as palavras finais do Elton Fernandes, diretor da Clínica de Hemodiálise de Minas Novas. Ailton, mais uma vez agradecer a oportunidade, né, que você nos deu aqui de esse espaço, de estar falando um pouquinho mais sobre esse grande empreendimento na região, para a saúde da região. Realmente, nós estamos muito ansiosos para esse início. A gente sabe que estamos totalmente preparados para esse início. A gente se preparou muito para isso. E mais uma vez, fortalecer esse convite, né? Que a população possa realmente ir conhecer, ter essa oportunidade, que realmente depois que a gente iniciar, a gente não tem essa possibilidade mais de abrir o serviço para visitação. E colocar mais uma vez, agradecer muito à equipe gestora lá do Hospital de Minas Novas, ao grupo gestor, agradecer muito ao Padre Carlos Magos pela oportunidade que nos foi dada, e agradecer também todos os colaboradores da Fundação Minas Novas, do Hospital Dr. Badaró Júnior, o empenho de cada um. A gente sabe que esse serviço foi graças à dedicação de todos, porque cada um tem a sua parcela de contribuição para a gente conseguir, de fato, tirar esse projeto do papel. Então, assim, agora realmente é só agradecer, né, muito por tudo, e a partir de semana que vem a gente vai estar lá, né, a todo vapor, com esse grande serviço para a nossa região. Mas, mais uma vez, muito obrigado ao espaço cedido aqui, e uma boa tarde a todos. 24 horas no ar. 24 horas tocando só as melhores. .com. A melhor e ponto. Música. Notícia. Informação. Política. Esporte. Tecnologia. Tudo o que você precisa saber está aqui. radioturmalina.com.br